Olá, pessoal. Estamos no dia 1º de novembro. E novembro é um mês dedicado à consciência negra. Então, nós vamos fazer algumas postagens em sequência, falando um pouco da história do movimento negro organizado no Brasil durante o período da República, ou seja, de 1889 até os dias atuais, porque é importante a gente entender as diversas maneiras como a população afro-brasileira se organizou ao longo da República. E é importante frisar que essas organizações não tiveram o apoio do Estado brasileiro. Só muito posteriormente que esses movimentos organizados conseguiram, através das suas reivindicações, dos seus projetos, que o Estado brasileiro inserisse, né, vamos dizer assim, em algumas instâncias da sociedade, reivindicações antigas, como o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, como a política de cotas, como a Secretaria de Igualdade Racial. Então, esses avanços que foram construídos, sobretudo nas primeiras décadas desse século XXI, foram demandas do movimento social negro, que foi inserido, algumas das suas reivindicações foram inseridas em ações, foram transformadas em ações, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre a história do movimento negro brasileiro no decorrer da República. E vamos também trazer aqui algumas sugestões de leitura, mesmo pesquisas que a gente vem realizando sobre essa temática. Então, nós sabemos que durante o período da escravidão, uma das formas de organização da população negra escravizada ou liberta foram as irmandades, que nós já tivemos oportunidades de falar aqui nesse canal, sobretudo quando nós apresentamos a festa de Nossa Senhora do Rosário, aqui da região da Foz do Itajaí. Numa das nossas primeiras postagens, né, quando abrimos o canal, nós falamos da organização da Festa do Rosário, depoimentos de antigos festeiros e festeiras que nos ajudaram a fundar o movimento aqui na cidade de Itajaí. Ou recuperar, né, essa festa que ela é centenária. Ela já vem lá do final do século XIX, na região de Armação do Itapocorói. Essa região aqui, né, conhecida como Parque de Diversões Beto Carreiro Horti. Então, passado a escravidão, com a abolição formal, legal do trabalho escravo, a população negra, alguns egressos da escravidão e seus descendentes, boa parte deles no meio urbano, se organizaram em clubes de auxílio mútuo, sociedades de auxílio mútuo. É verdade que algumas irmandades continuaram existindo, né, no âmbito da Igreja Católica, que agora, com a proclamação da República, a religião católica já não era mais uma religião de Estado. Passou a haver a, a liberdade de culto. Então, com a República, o Estado brasileiro se tornou um Estado laico, né? Pois bem,
essas pessoas se organizaram em clubes, associações de auxílio mútuo, como eu falei anteriormente, e que foi caracterizado pela professora doutora antropóloga Ilka Boaventura Leite como territórios de ocupação interacional. Quer dizer isso, as pessoas se reuniam em determinados locais para realizar ações de trabalho, de lazer, de religiosidade. Então, o que a antropóloga mencionada chama de territórios de ocupação interacional. E ela também fala de territórios de ocupação residencial. Aqui nós vamos tratar dos territórios de ocupação interacional. Ela define esses territórios da seguinte forma, abre aspas. Tais territórios têm como características principais o fato de serem locais de encontro e troca, nem sempre fixos, permeados por códigos simbólicos de pertencimento que os diferenciam dos demais, instituem certos tipos de práticas, como comércio em mercados, praças e esquinas, o lazer em bares, galerias, praças, esquinas e clubes, a religião em igreja, centros e terreiros. Então, esses são os denominados ou caracterizados territórios de ocupação interacional. Nesse sentido, aqui em Itajaí, historicamente, nós tivemos o Cruz e Souza, que foi um clube, né, náutico da década de 20, porque a população negra era proibida de fazer as práticas esportivas nos dois principais clubes da cidade, que ainda existem, o Clube Náutico Marcílio Dias e o Clube Náutico Almirante Barroso. Então a população negra, sobretudo ligado ao trabalho portuário, à estiva, à terrestre, fundaram o Clube Náutico Cruz e Souza, em homenagem ao poeta simbolista catarinense Cruz e Souza. Então, nós também temos algumas outras referências de locais onde a população negra se organizava na década de 20. Um desses locais, nas imediações da atual Rua Uruguai, ali tinha o clube Humaitá, que era um clube esportista de futebol. Então, também um clube, um território de interação ocupacional da população negra itajaiense. Já citamos em outras postagens, em outras apresentações, o Beco do Quilombo, né, que foi um território de ocupação residencial, onde moravam, sobretudo, a população negra. Então, aqui a gente também precisa fazer uma análise. Por que o clube e não a rua? Né? Porque a gente sabe que, historicamente, na sociedade brasileira, existe essa dicotomia entre a casa e a rua. A rua, muitas vezes, é lugar mal visto, certas coisas não se faz na rua. Né? E, sobretudo, no início do século XX, andar pela rua, sobretudo a população negra, em determinados momentos, em determinadas horas, realizar atos na rua, era tido como malandragem, como indisciplinamento, como vadiagem. Não podemos esquecer que as leis do início da República elas foram muito severas com aqueles que eram
denominados ou tidos como desocupados, como vadios, como malandros. É preciso lembrar a proibição de muitos das do lazer, das ações da população negra, como por exemplo a capoeira, que durante muito tempo foi proibida. E a capoeira era feita na rua. Então, organizar-se em clube era o lugar de garantir a privacidade, era o lugar de garantir a, as ações, de não ser necessariamente perseguido pela polícia. Então, o historiador Flávio dos Santos Gomes, que pesquisou, né, entre outras coisas, as organizações negras no Brasil republicano, ele diz, ele nos mostra assim algumas razões pelas quais era mais garantido para a população negra se organizar em clubes do que na rua. Porque ele diz o seguinte, abre aspas, os salões, os espaços de encontro privilegiados e valorizados pela classe de cor, ao contrário da rua, esses espaços pareciam aos olhos, né, da sociedade da época, parecia lugar, a rua parecia lugar de pouca referência social. Então os clubes seriam o lugar, né, dos bailes, da civilidade, da elegância, atestavam assim uma referência ao mesmo tempo racial e cultural. Então, imitando um pouco aquilo que fazia segmentos da sociedade branca, né? A população negra, para ser aceita, muitas vezes copiou modelos de civilidade branca, né? Eu não posso falar aqui que se criou uma elite negra, é exagero, porque todo esse pessoal eram trabalhadores, autônomos, ninguém vivia aí do trabalho alheio. Tem pessoas que falam em elite negra, mas eu, elite negra, ou elite operária negra, coisa parecida, eu acho isso um exagero, né? Eles, na verdade, estavam buscando espaços onde eles fossem vistos como cidadãos. E uma categoria que se usava para a época, eles se autodeclaravam e também eram declarados ou eram vistos pelos não negros como uma classe de cor ou homens de cor. Por que essa categoria e não negro e não negra? Porque no início da República, ainda a categoria negro, negra, estava relacionado com a condição escrava e com a condição dos descendentes de escravos. Então era um estigma que a abolição não aboliu. Necessariamente comparar ou tratar os negros, as negras, na condição de subalternidade, na condição de inferioridade. Então, criar essa categoria classes de cor ou homens de cor era uma forma de se afirmar cidadão, cidadã, para além do estigma da escravidão, de ser descendente de escravizados. Aqui também nós temos um depoimento de um velho militante, fundador da Frente Negra Brasileira, né? Que existiu em todo o território nacional na década de 30, e a gente vai reproduzir um depoimento dele que fala da organização, né, do movimento negro na década de 30. Então,
no final dos anos 20, nos grandes centros, nós já tínhamos é, organizações, clubes, jornais. Nós vamos falar um pouco aqui também dos jornais, porque esses jornais eles eram porta-vozes de muito desses clubes da gente de cor, dos homens de cor ou da classe de cor. Entre eles, nós identificamos, através de pesquisa, o Centro Cívico Palmares, fundado em São Paulo em 1926, né? Inclusive com lançamento de um programa é, contra, contra uma prática que o governo do estado de São Paulo estava fazendo, né, de promover a eugenia. Promover a eugenia. Quer dizer o seguinte: para os bebês, para as crianças, serem cuidados na maneira branca europeia. Então, houve uma campanha do governo do estado de São Paulo, dentro da ideia de higienismo, onde a população negra, afrodescendente, era, de certa forma, descritos como aqueles que não tinham práticas de higiene, de saúde. Então, essa ideia de civilidade branca europeia excluía do projeto de saúde, de saúde pública, os locais e a população negra. Os afrodescendentes eram vistos como portadores de pouca civilidade, de pouca higiene, né? Então, combater a falta de higiene era, de certa forma, combater a população afrodescendente. E aí nós vamos ver a função das instituições: saúde, hospital, hospício, aquela ideia de limpeza da cidade, de urbanização, de ordem e de progresso, excluíam todos aqueles que não estavam dentro de um padrão estabelecido, que era o padrão branco, europeu, preferencialmente anglo-saxão. A literatura nos mostra, né, que essas populações afrodescendentes, indígena, mestiça, foram as, abre aspas, as vítimas preferenciais desse projeto de embranqueamento em nome da higiene e da civilização. Então, nos acompanhe nessas postagens sobre a organização do movimento negro brasileiro no início da República, 1889 até os dias de hoje, até 1º de novembro de 2022. Africanidades conectadas. Assinem, divulguem. Afroabraços.